Nesse vídeo eu vou adicionar um novo gráfico nessa minha planilha de acumulação de Bitcoin. Então a planilha de acumulação de Bitcoin não tem um gráfico que acumula Bitcoin ao longo das compras, né? Então vamos lá, para a gente fazer isso, eu vou precisar adicionar uma nova coluna lá na aba de compras e vendas. Mas vamos só dar uma olhada aqui nesses gráficos. Deixa eu colocar aqui na tela cheia. Esse gráfico aqui é o gráfico de rentabilidade, esse em verde. Esse aqui em laranja é a cotação do Bitcoin e esse em azul é o preço médio ao longo do tempo, tá? E esse daqui é a cotação do Bitcoin em vermelho e as compras que eu faço, os aportes, né? Os tamanhos. Então, eu vou aqui, ó, aqui na aba de BTC USD, eu tenho que criar uma nova coluna aqui de evolução do patrimônio Satoshi, né? Então, vou primeiramente clicar aqui e vou colocar aqui em formatar, aí mesclar células na horizontal. Pronto, agora eu aumento o tamanho dessa coluna. Vou novamente puxar isso aqui, vou puxar isso aqui para o lado, né? E aqui eu vou colocar assim, evolução, tá? Tá maiúsculo, então deixa eu trocar para maiúsculo. Evolução. Ok. Aqui o que a gente vai precisar? A gente vai precisar colocar, né, o valor da primeira compra em Satoshi, a quantidade de Satoshi que a gente conseguiu comprar. Ele tá dando isso em porcentagem, então você vem aqui, ó, em número, aí você troca por número. Eu vou fazer isso na coluna inteira também, tá? Aqui, ó, número. Pronto. Agora deixa eu dar zoom para aumentar a tela. Nessa segunda coluna aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o valor anterior e acrescentar o valor a quantidade da nova compra, né? E quando a gente puxar isso aqui para baixo, ele vai fazer isso automático, né? Pegar o valor anterior e somar com o novo valor. Então o que a gente vai fazer agora? Puxar isso até lá embaixo, tá? Ok. Então, se a gente olhar aqui a quantidade de Satoshi que a gente tem, 7.813.489, é exatamente essa quantidade aqui, ó. 7.813.489. Além disso, essa coluna daqui, ela tá... Aliás, essas colunas, elas estão destacadas com a tabela, né? Então, vou clicar aqui e vou clicar aqui também, ó, para deixar ela marcada, tá? Mais bonitinha, tá? Um visual mais bacana. Muito bem. Como que a gente adiciona o gráfico, né? A gente vai selecionar essa coluna e essa coluna aqui, segurando a tecla Ctrl. E agora a gente vai inserir e a gente vem aqui em gráfico, tá? Gráfico. Clique em gráfico, ele já dá automático o gráfico de linha, tá? Que eu vou fazer aqui, ó? Nisso aqui eu vou tirar essa parte evolução versus data, deixar somente evolução. Eu também vou querer mudar a cor, né? Aqui embaixo, lá em personalizar, legenda, automático, padrão, aqui, ó, alto, vou colocar aqui em preto. Acho que minha câmera tá na frente, mas você encontra fácil, tá? Alto, não mudou, pronto. Agora mudou sim. Pronto, outra coisa que é possível fazer, né? É tirar essa palavra data aqui, que eu acho que não tá bacana não, tá? Muito bem, eu posso também colocar isso aqui no centro, aqui ó, centralizar. E agora eu acho bacana mudar essa cor disso aqui do gráfico, né, para laranja, né? Assim que você der 2 cliques no gráfico, você pode aqui em cima, ó, mudar a cor dele. Eu vou deixar laranja, beleza. Pronto, para levar lá para a aba dashboard, tá? É só dar um Ctrl X e aqui soltar um Ctrl V, tá? Vamos ver se saiu de lá. Se não saiu, aí você dá um delete ou deixa ele aqui do lado, tá? Eu vou puxar ele mais pro canto aqui. Muito bem. Então agora a gente tem, né, a evolução da acumulação dos nossos bitcoins, nossos satoshinhos ao longo do tempo, tá? Nosso objetivo é chegar em 0.10 BTC, ou seja, 10 milhões de satoshi. Eu poderia até colocar a meta aqui, né? Deixa aí nos comentários o que você gostaria que eu colocasse aqui a mais. Projeção ou algum tipo de gráfico de barras em que a gente pega a meta, o que falta para cumprir a meta cumprida, tá? Para a gente finalizar, vamos dar uma olhada no preço do Bitcoin. Hoje é dia 1º de maio, né? Dia do trabalhador. Eu tô com um gráfico aqui do Bitcoin. Aqui é da Bitfinex, BTC USD. Eu deixei aquele limpo, tá? Sem desenho, para a gente fazer isso do zero, tá? Ele tá no gráfico diário.
Primeira coisa, vamos analisar o preço desde lá de dezembro de 2022. Primeiramente, é que ele tinha uma estrutura de alta, e isso é bem claro aqui, então a gente pode colocar isso aqui em verde. E agora ele formou uma estrutura de baixa, tá? Deixa eu marcar isso aqui, e essa linha que a gente vai marcar ela de vermelho, né? Mas a gente já consegue notar uma coisa interessante, tá? Que é o rompimento dessa linha aqui de tendência de baixa, tá? Então isso aqui é muito positivo, tá? Se a gente traçar uma linha aqui, ó, tá vendo? Ó, quando a gente tem um rompimento, a gente tende a subir. Assim como a gente também tem o rompimento aqui, ó, tende a subir, tá? Então nesse momento é positivo. Outra coisa que a gente tem de confluência, tá? É exatamente uma resistência nessa região, ó. Tá vendo, ó? Só de eu botar o mouse aqui e colocar a linha, a gente já consegue ver isso, tá? Então, geralmente eu coloco essas linhas horizontais em branco e preenchidas, né? Então, vou colocar assim e preenchida. A gente já consegue sentir a resistência nessa região. É tanto que o preço já está sentindo, tá? Mas não é só ela, tá? A gente também tem outra barreira aqui na região de 80 a 83. Então você pode deixar essa linha aqui em 80, 83, né? Mas a gente vê que toda essa região aqui é uma resistência forte, tá? Mas vamos tirar também essas linhas que a gente desenhou aqui e vamos olhar alguns indicadores, tá? Primeiro é as médias móveis, tá? Vou aqui colocar no curto prazo para vocês entenderem. Olha, essa média azul é a média móvel de 20 dias e essa média amarela é a média móvel de 50. E a média móvel de azul, que é de 20, ela cruzou para cima da amarela. Então, isso é positivo. E se a gente olhar o histórico, você vai ver e você vai entender isso também, ó. Quando a gente tem esse cruzamento, ó, o preço tende a subir, tá vendo, ó? Quando ele cruza para baixo, azul, o preço tende a cair. Olha só, cruzou para cima, o Bitcoin fez uma baita alta. Só dessa vez aqui que ele fez um cruzamento e rapidamente descruzou, tá? Se eu não me engano, esse aqui foi a primeira vez em relação ao carry trade lá do Japão, né? O Japão aumentou as taxas, né? Então, isso fez essa grande queda no preço do Bitcoin. Aqui também teve um cruzamento, embora ele tenha uma pequena alta, né? Depois ele voltou a cair. Mas de outras vezes a gente consegue ver que esse indicador ele é bem positivo, né? O cruzamento dessa vez foi aqui, ó, atrás, e aqui ele chegou a quase se cruzar, mas não se cruzaram, e depois só foram se cruzar lá na frente, né? Então, se você olhar novamente o histórico, você vai ver que esse cruzamento dessas médias é bem positivo, tá? Bem positivo mesmo. Se a gente olha o RSI, a gente já vê que ele ainda tem um pouquinho de espaço para subir, tá? Mas se a gente olhar aqui no passado, ó, embora o preço já tenha, o RSI já tenha entrado na região de sobrecompra, ele começou a corrigir e o Bitcoin de lado, ó, isso é muito bom. E o preço continuou subindo, né? E o RSI lateral. Então eu vejo algo possível nesse momento, mas eu vejo mais positivo no semanal, tá? Principalmente esse indicador aqui no semanal, tá vendo, ó? Se a gente olhar os históricos, ó, o indicador aqui, ó, quando bate é fundo, pode ser que volte a cair, né? Formando aqui um fundo no RSI mais alto que o anterior. Pode ser que aconteça? Pode ser, mas a gente consegue ver, ó, que a gente tem barras bem fortes de compra aqui. É tanto que se a gente colocar, ó, essas linhas que a gente desenhou, a gente já vê que ele está praticamente rompendo, né, essa linha de tendência de baixa. Se ele superar essa região entre 78 e 85, cara, eu acho que tem tudo para a gente começar a ter novas altas, tá? Bom, então o vídeo de hoje era esse. Eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Vejo você no próximo vídeo.